aí, pessoal, tudo bem? No Para Pra Pensar de hoje, eu gostaria de trazer um pouco de Freud para vocês, para a gente falar da indicação dele para o que seria a missão, o projeto de um trabalho de uma psicanálise. Eu acho que a gente sempre deve recorrer aos clássicos, de qualquer área que seja da psicologia. Freud é uma grande paixão minha. O Freud é o criador da psicanálise, Sigmund Freud, considerado o início do trabalho dele em 1900, vocês sabem disso. Mas hoje eu queria trazer para vocês a ideia que ele nos traz ao final da sua obra, num texto de 1937, que eu estava relendo há pouco tempo e eu falei assim, caramba, isso pode ser legal, porque muitas pessoas fantasiam muito sobre o que é o processo de uma análise em relação a essa ideia de normalidade, de saúde. Aqui que a gente deve chegar, Qual é a temática que deve ser o fim, onde a gente deve parar. E a gente deve entender a análise como um processo. Então, nesse texto de 1937, tem um momento em que ele é bem claro e que ele traz um trecho que eu queria ler para vocês e comentar. Então, análise terminável e interminável, e em um determinado momento ele diz: nosso objetivo na análise não será dissipar todas as peculiaridades do caráter humano em benefício de uma normalidade, entre aspas, esquemática, nem tampouco exigir que a pessoa que foi completamente analisada, também, entre aspas, não sinta paixões nem desenvolva conflitos internos. Porque esse completamente é até um certo ponto a pessoa foi. Depois ela não precisa mais encontrar aquele analista. Ela desenvolveu, ela internalizou formas de se entender, de entender o mundo, de processar os acontecimentos, que são formas mais possíveis, mais viáveis, menos sofridas para ela. A missão da análise é garantir as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego. Com isso, ela se desincumbiu de sua tarefa. Aí você me pergunta, o que são as melhores condições psicológicas possíveis para as funções do ego? Bem, é muito engraçado a gente pensar nisso, mas na visão do Freud, a vida da gente, o ego é como se fosse um administrador dos recursos que a gente tem da vida material, da realidade, dos valores de vida que a gente internalizou a partir das primeiras relações e o social que a gente internalizou, quais são as regras, o que pode, o que não pode. Então, valores e ideais estão desse lado, desse superego. E as nossas paixões, aquilo que são os nossos ímpetos, que representa o que ele chama de id, E esses ímpetos, como eles aparecem na nossa vida. Quer dizer, para eu realizar os meus ímpetos mais profundos, a partir de que valores ideais eu funciono e em que condições de realidade. Quem administra esses fatores, esses 4 fatores? O ego. Então, o que seria garantir as funções do ego? Todo mundo fala de desconstruir o ego, que o ego é a vaidade. Sim, esse é o aspecto negativo das funções egóicas, que sairiam de uma autopreservação e de uma possibilitação da sua realização de desejos e objetivos na vida para deixar você mais preso, para deixar você mais ansioso e medroso. Então, um ego mais funcional seria justamente uma pessoa menos ansiosa, reconhecedora das suas qualidades e das suas dificuldades, consegue avaliar bem o ambiente à sua volta para conseguir tentar realizar seus objetivos. Então, garantir melhores funções do ego é tornar essa identidade, isso que aparece para as pessoas, dessa função da gente, administradora dos nossos desejos, do mundo à nossa volta e dos valores ideais que a gente construiu, esse ego ele tem que estar flexível. E é isso que garantir melhores funções, melhores condições para esse ego. E quando a gente consegue chegar a esse ponto, a pessoa já pode caminhar sozinha. Então, ela instaura um processo de autoconhecimento que é como se fosse uma qualidade assim protetiva, de você passou por um processo em que você se conhece, então você está mais apto a vivenciar as coisas difíceis que a vida vai trazer, porque traz para todo mundo. Todo mundo tem experiências difíceis, então ter a capacidade de lidar melhor, com menos sofrimento, de maneira mais funcional, com as dificuldades da vida, isso é um ego mais funcional, mais bem desenvolvido. Tá bom? Trago mais Freud para vocês depois em outro momento. Valeu!